Oi, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tio Renê mais uma vez aqui, hoje para a gente falar de cadeias alimentares, um assunto bastante interessante, vocês vão gostar, prometo. Vamos lá, sem mais demora, vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, mas tio, o assunto é cadeias alimentares, mas o que são cadeias alimentares? Cadeias alimentares, galera, nada mais é do que o fluxo de alimento dos produtores até os decompositores, passando ou não pelos consumidores. Então perceba que aqueles conceitos que a gente viu na aula passada, produtor, consumidor, decompositor, são conceitos muito importantes para a gente aprender, inclusive para a gente entender o que é uma cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar justamente é o alimento saindo dos produtores. Então, a base da cadeia alimentar são os produtores, ou seja, aqueles organismos autótrofos, como por exemplo as plantas, porque justamente são esses produtores, são esses autótrofos, são as plantas, por exemplo, que botam alimento no mundo vivo. Então, por isso que o alimento sai dos produtores e vai parar nos decompositores. Vai parar nos decompositores toda a matéria viva, quando no final de tudo, vai parar nos decompositores, porque os decompositores, fungos e bactérias, entenda, é quem vai transformar toda essa matéria orgânica morta, né, em matéria inorgânica para ser reutilizada pelas plantinhas, né, pelos produtores, como a gente viu na aula passada. Então, e perceba que pode passar ou não pelos consumidores, né? Nós consumidores, nós heterótrofos, né? Nós animais. Então, na cadeia alimentar, o que é obrigado ter é produtor botando alimento e decompositor reciclando esse alimento, né? O consumidor pode ou não estar ali presente, mas lógico que na imensa maioria nós consumidores vamos estar lá na cadeia alimentar, ok? Então, fluxo de alimento dos produtores até os decompositores, passando ou não pelos consumidores. Beleza? Professor, e o que é nível trófico? Nível trófico nada mais é do que cada componente da cadeia alimentar. Então, cada elo da cadeia alimentar, no próximo slide eu vou mostrar para vocês isso, mas cada elo da cadeia alimentar eu chamo de nível trófico. Então, se eu tenho uma cadeia alimentar onde tem o capim, e o capim servindo de alimento para o boi e o boi depois servindo de alimento para a gente. Então, eu tenho, portanto, três componentes nessa cadeia alimentar: capim, o boi e a gente. Então, nós vamos ter aí três níveis tróficos: o nível trófico do capim, o nível trófico do boi e o nível trófico da gente. Então, primeiro, segundo e terceiro nível trófico, inclusive. Então, nível trófico é cada componente da cadeia alimentar. E o primeiro nível trófico é sempre ocupado, sem exceção, pelo produtor. Lógico, o primeiro nível trófico, ou seja, o primeiro componente da cadeia alimentar é sempre um produtor, porque é quem vai botar alimento na cadeia alimentar. Veja no exemplo que eu dei: capim, plantinha, produtor, autótrofo, ok? Professor, e os demais níveis tróficos? Os demais níveis tróficos vão ser consumidores, ocupados por nós consumidores, né? Então perceba, nessa cadeia alimentar que eu pensei, né? O boi ocupa o segundo nível trófico e a gente o terceiro nível trófico, né? Ou seja, os demais níveis tróficos. E o boi é um consumidor, que eu chamo de consumidor primário, porque está se alimentando diretamente do produtor, e o boi depois vai servir de comida para a gente. Então, nós vamos ser chamados de consumidor secundário, porque se alimentamos do consumidor primário, que é o boi. Vamos já ver isso com calma no próximo slide, ok? Beleza? Professor, e os decompositores? Os decompositores, galera, preste atenção. O decompositor ocupa simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Uma palavra bonita, concomitantemente, né? A mesma coisa de simultaneamente. Então, o decompositor ocupa simultaneamente todos os níveis tróficos, exceto o primeiro, porque o primeiro só pode ser ocupado, obviamente, por um produtor. Por quê, professor? Porque perceba
que todos os seres vivos um dia vão morrer. E quando eles morrerem, aquela matéria orgânica morta vai parar nos decompositores. Então, o decompositor vai atuar em todos os níveis tróficos, ok? Por isso que ele ocupa todos os níveis tróficos de forma simultânea, exceto o primeiro. Mas a gente entender melhor isso, vamos para o exemplo que eu coloquei no próximo slide. Então, aqui eu representei esquematicamente uma cadeia alimentar para vocês, né? Então, primeiro componente da cadeia alimentar, segundo componente, terceiro e quarto componente. Como é que a gente chama cada componente da cadeia alimentar? Nível trófico. Então, aqui é o primeiro nível trófico, o segundo nível trófico, o terceiro nível trófico e o quarto nível trófico. Perceba que o primeiro nível trófico é ocupado invariavelmente por um produtor, né? Porque o produtor é quem coloca alimento. E o produtor vai servir de alimento para o segundo nível trófico, que é o consumidor primário. Esse consumidor primário, por sua vez, vai servir de alimento para o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário. E o consumidor secundário, por sua vez, vai servir de alimento para o quarto nível trófico, que é o consumidor terciário. Ok? Então, esses consumidores, né, são os animais, né? E esse produtor aqui geralmente é uma plantinha. Estou falando dos ecossistemas terrestres. E todos esses níveis tróficos aqui, eles um dia vão morrer, né? Os seres vivos que estão aqui nesses níveis tróficos e vão parar nos decompositores. Por isso que os decompositores ocupam simultaneamente todos os níveis tróficos, exceto o primeiro. Beleza? Então, galera, para a gente exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês, imagine essa cadeia alimentar aqui de baixo. Então, eu tenho aqui a plantinha é o produtor, e a plantinha vai servir de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, portanto, está se alimentando diretamente da plantinha, vai ser um consumidor primário. Esse gafanhoto depois vai ser predado pelo sapinho. Então, o sapinho está se alimentando do consumidor primário, então o sapinho vai ser um consumidor secundário, né? E o sapinho depois vai ser predado pela cobra, que por estar se alimentando de um consumidor secundário, vai ser um consumidor terciário. E essa cobra, no final de tudo, vai ser predado pelo gavião. Se o gavião está se alimentando de um consumidor terciário, vai ser um consumidor quaternário, né? E vai ocupar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico, ok? E perceba, ninguém gosta de lembrar da morte, né? Então, por isso que aqui não está os decompositores, mas está subentendido que todos esses níveis tróficos estão sujeitos à ação dos decompositores, ou seja, a ação das bactérias e dos fungos, que vão atuar sobre essa matéria orgânica quando morta, né, e transformar em sais minerais para voltar para as plantinhas. Então, galera, isso é o que a gente chama de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é o alimento se deslocando, né, de um ser vivo para outro ser vivo, para outro ser vivo, saindo dos produtores, indo para um, outro e outro consumidor. Então, o primeiro nível trófico é o produtor, os demais níveis tróficos são consumidores, né? E nível trófico é cada componente da cadeia alimentar, e os decompositores estão atuando simultaneamente em todos eles. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre cadeia alimentar. Lógico que uma visão ampla, né? O professor vai ter a oportunidade de dar outros exemplos para vocês. Eu dei apenas um exemplo na aula de hoje. Então, até nosso próximo encontro sobre outro importante tema da ciência da natureza. Tchau, galera.